Olá, hoje estaremos então dando início ao Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Nós vamos começar, iniciar este novo livro da Bíblia Sagrada. O Evangelho segundo Marcos. Capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Bom, então o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, na tradução judaica, dizem que Marcos era um discípulo de Pedro. Outros já dizem que ele era um dos 70 que estavam ali quando Jesus pregou. Para você anotar aí no seu caderno, a data e o local era entre 57 e 63 depois de Cristo. O local é desconhecido. O autor, o próprio Marcos. E o tema traz Jesus como serve. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judeia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Bom, aqui para você anotar no seu caderno, nós temos o nome João, né? João em hebraico quer dizer graça ou misericórdia de Jeová, né? Então, João em hebraico, graça ou misericórdia do Senhor, né? Ou de Jeová. Aqui, quando João fala que ele não é digno de desatar a correia das suas sandálias, é porque muitos calçados antigos eram somente com cordas ou fios para amarrá-los, né? Era ali em torno do pé amarrado, e desamarrar os sapatos era então considerado um sinal de respeito da parte de um discípulo para com o seu mestre. E João ali estava dizendo que ele não era digno nem disso. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a.
e imediatamente a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero, ser limpo. E, tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém. Porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Bom, aqui nós vemos algo interessante, né? Mas antes de falar desse algo, quero só aqui, talvez você que começou o livro de Marcos, né? E não entendeu por que passou aí duas passagens, né? A passagem da cura da sogra de Pedro, né? E também aí essa passagem onde Jesus começa a falar aí dos leprosos. Tem algumas passagens que você vai ver que nós não comentamos nada, porque já no livro anterior ou no livro seguinte, né, ele já foi explanado. Por exemplo, a passagem da sogra de Pedro, você já vai encontrar a explicação bíblica já lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, né? Então, por isso que vai ter algumas passagens em alguns estudos que você vai ver, mas por que não falaram? É por isso. Agora aqui, voltando a este versículo número 44, é muito interessante, porque Jesus ele pede para que os leprosos não falassem nada para ninguém, né? Aquele que foi curado, que não falasse nada para ninguém. E você já se perguntou por que Jesus fez isso? Por que Jesus pediu que eles não falassem nada para ninguém? Bom, por dois motivos. O primeiro é que como os sacerdotes, né, os fariseus ali, os sacerdotes fariseus e os que estavam ali, os saduceus, enfim, os sacerdotes que estavam ali no templo, eles não eram a favor de Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Eles lutavam contra. Então, alguém curado que chegasse até eles precisavam dar o aval, eles precisavam dizer que a pessoa estava curada para ela ser considerada curada. Se caso a pessoa curada chegasse diante deles e falasse: olha, fui curado por Jesus, provavelmente eles não diriam que aquela pessoa estava curada. Então, por isso que Jesus disse: ei, vão primeiro, mostrem ao seu sacerdote primeiro, depois vocês podem falar, mas antes de se mostrar para o sacerdote, não contem nada para ninguém. Por quê? Para que não chegasse aos ouvidos, né, dos sacerdotes e eles impedissem a bênção da pessoa. Então, o que Jesus estava orientando é que eles fossem lá e após, então, o sacerdote verificar que a pessoa realmente estava curada, aí sim não teria problema falar que ele os havia curado. Jesus estava pensando muito à frente do que os próprios sacerdotes. Então, esse era um dos grandes motivos onde Jesus, em algumas passagens, aparece dizendo: ei, não fala nada para ninguém, para que a pessoa não perdesse a sua bênção, né? Não fosse ali rejeitada a cura pelos sacerdotes, né? Ou seja, muitas vezes aqui nós aprendemos o segundo motivo, na verdade, alinhado junto com o primeiro, é onde a divulgação atrapalha a pregação de Jesus, né? Quando Jesus curava alguém, as pessoas vinham, né? Uma multidão vinha para ser curado, e Jesus não queria pessoas que o seguissem só por interesse, mas Jesus queria pessoas que o seguissem por realmente amar a palavra de Deus. Então, a divulgação atrapalharia também a pregação de Jesus, e é o que nós vamos
confirmar isso agora no versículo de número 45. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém. Nós queremos encerrar então este capítulo, desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu ministério, a sua saúde, em nome de Jesus.